Olá a todos e sejam bem-vindos aqui ao novo episódio de Friday. E hoje tenho para vocês o jogo 5211 Azul, edição especial. É um jogo de cartas de 2 a 5 jogadores, uma duração aí para 20 minutos e para mais de 8 anos. Vamos então ver o que contém a caixa e as regras do jogo. Vamos a isto. Então, aqui na caixa de azul, temos então um livro de regras e as 100 cartas com as várias cores de azulejos. Pronto, e é isto que compõe a nossa caixa de azul. Muito simples este. Não tem assim nada de mais. Então, para jogar azul, o que é que precisamos? Precisamos de 2 a 5 jogadores, precisamos das 100 cartas e pronto, e é isso. Para preparar um jogo, temos tentação tendo em conta ao número de jogadores que vão jogar. E para isso podemos nos recorrer aqui do livro de instruções, sendo que na preparação existem um determinado número de cartas que devem ser retiradas consoante o número de jogadores. Para 2 jogadores retiramos 10 cartas, para 3 jogadores retiramos 13, para 4 jogamos com o baralho completo, com as 100, e já para 5 jogamos apenas com 85, retirando assim 15 cartas do baralho. Então, em 5211 Azul edição especial, nós temos várias cores de cartas, sendo que os números variam desde 1 até 6. 2, 3, 4, 5 e 6. E sendo que existem 5 cores diferentes: o azul, o verde, o laranja, o azul claro e o amarelo. Para cada uma destas cores existem 20 cartas com números diferentes. Então, como é que decorre o jogo de 5211? Depois de retirarmos e de baralharmos as cartas, damos a cada jogador um total de 4 cartas. O jogo decorre em várias rondas, sendo que na primeira um jogador coloca 2 cartas no seu terreno de jogo, por assim dizer. Na ronda seguinte coloca uma e depois uma. Após todos os jogadores terem colocado 4 cartas à sua frente, a ronda termina e são então contabilizados os pontos. Existem várias maneiras de pontuar. Como é que se pode pontuar em 5211 Azul? Então, podemos pontuar em nível de galos, mas para pontuarmos em galos, que é com estas cartas que têm um galo de Barcelos no canto, tem que existir um número específico de galos em jogo, ou seja, jogados tanto na minha área de jogo como na área dos oponentes. E para esse número ser determinado, temos um número de jogadores mais 2, ou seja, para 2 jogadores, para pontuarmos em galos, terão que estar no total 4 galos. Se estiverem mais ou menos, a pontuação não pode ser feita em galos. Para pontuar em galos, se caso esteja um número de cartas para 2 jogadores 4, para 3 5, para 4 6 e para 5 7 galos, os jogadores que os tiverem colocam-nos então na pilha para contabilizar o número de pontos, sendo que cada galo conta exatamente 1 ponto. Caso não possa ser pontuado a ronda em galos, será então pontuada em cores. Para isso acontecer, vamos simular aqui um jogo de 2. Pronto, aqui já sabemos que não vai ser pontuado em galos, porque não existe o número exato de galos. No entanto, existe o número de cores.
irá pontuar-se pela cor mais utilizada, e sendo que o resto das cartas são retiradas do jogo e estas cartas são guardadas então para pontuar no final do jogo. No entanto, existem limites. Caso existam um determinado número de cartas de cor superior ou igual ao limite, essas cartas não poderão pontuar. Para 2 jogadores, o limite é o número de jogadores mais 3, ou seja, 5, e é sempre mais 3. 2 jogadores 5, 3 jogadores 6, 4 jogadores 7 e 5 jogadores 8 cartas. Imaginando que para 2 jogadores nós tínhamos este número de cartas verdes, o verde já não poderia pontuar. E aqui teria de ser selecionada a próxima cor dominante com mais cartas para pontuar de seguida. E assim só pontuaria um dos jogadores. No entanto, há outra limitação à pontuação por cores, que é em caso de empate. Caso exista um empate a nível de cores, nenhuma dessas cores pontua, devendo selecionar assim a próxima cor com o maior número de cartas para pontuar. Caso também não possa ser terminado, ninguém pontuará. Todas as cartas são retiradas do jogo, sendo que as para pontuar serão colocadas de parte. Para assim fazer a pontuação, dá-se novamente 4 cartas aos jogadores e procede-se jogando novamente 2 cartas, uma. Entre cada jogada é sempre comprada cartas novamente para fazer um total na mão. Para prefazer um total na mão de 4 cartas. Quando não existirem cartas no baralho, o jogo termina e são contabilizados os pontos. Bem, este é assim o jogo 5211 Azul, edição especial. É um jogo de cartas bastante rápido e fácil de aprender e de jogar e que nos entretém assim por diversos tempos. É um jogo que já jogámos umas quantas vezes cá em casa, mas infelizmente não nos agarrou assim tanto, porque a estratégia para 2 jogadores é muito simples e conseguimos facilmente determinar que cartas podemos colocar para então sermos vencedores de cada ronda. Provavelmente ainda teremos de experimentar com mais jogadores para ver se a dificuldade aumenta um bocadinho. Não sei se por aí já conheciam 5211 Azul. Se já conheciam, deixem os vossos comentários, digam o que é que acham do jogo, se já jogaram e quais é que são as vossas estratégias que utilizam para jogar e ganhar. Se ainda não experimentaram, não perdem nada em experimentar 5211. É um joguinho também uma caixa pequenina, dá para levarem em viagem e assim também divertirem-se por aí. Está bem, pessoal? Bem, continuação de uma ótima sexta-feira, bons jogos e um bom fim de semana. Até já!